dia. E cheguei. Bom. Gente, tá escutando? Tá tudo certo? Leonardo Hayashi. Certo. Leonardo Hayashi. Matheus Correia. Bom, gente, vamos começar. Moçada, agora a gente terminou o grosso desse livro, que seria aí função de segundo grau. Inclusive é matéria da prova de vocês, tá? Função do segundo grau. Não nada complexo, vai saber achar vértice, saber onde é positivo, saber onde é negativo, achar as raízes. Isso vai ser cobrado com insistência. Probleminha, alguma coisa bem simples, achar o máximo, achar o mínimo, tá? Ana Carolina Câmara. E agora é só complemento. Inclusive essa aula é meio que perdida assim no espaço, só que tem exercícios que a gente tem que identificar e saber, não tem bem um nome. Principalmente função par e ímpar é mais uma citação para você falar assim, ah, ninguém falou nunca isso pra gente. Só que você só vai ver isso depois em trigonometria, quando o cara falar seno é ímpar, cosseno é par. Simplesmente é uma atribuição, uma função, tá? E alguns exercícios que você vai ver, não tem nem a teoria em si. Mas no final desse capítulo, função composta, eu vou parar umas 2 aulas, a aula que vem, né? E mais uma aula de exercícios de composta que tem caído bastante. Então aqui é o que a gente fala, o próximo capítulo do livro 1B, página 50, complementos de função. Chamei de 1 porque depois continua a aula que vem. Não tem tarefa hoje. E vamos lá. Primeiro, complemento aí de exercício, inclusive na tarefa eu vou pedir 2 exercícios disso daqui. Não é bem teoria, como eu disse. É uma função definida por mais de uma sentença. Olha bem, a gente vive um momento desse, tá? Quando a gente fala isso, todo mundo fala, por exemplo, né, a curva, por que você está fazendo a quarentena? Né, a curva é mais ou menos assim, é o que você vê aí na mídia direto. O que você quer fazer? Você quer fazer a curva baixar. O problema às vezes é, se você tinha esse problema para resolver em 6 meses, você vai demorar 1 ano. Esse é o medo, assim, da economia e tudo mais. É difícil você querer achatar uma coisa assim. Matematicamente é fácil. É só fazer algumas operações. Agora, o que eu estou dizendo que significa isso para nós? Isso daqui não é uma função só. Isso daqui não é uma parábola. Parábola não é isso. Parábola é assim. Isso daqui é um momento, é uma exponencial. Então, nesse intervalo seria uma função. Nesse outro momento que você quer fazer essa lombadinha, seria uma segunda função. E aqui uma terceira função. Função definida por mais de uma sentença. Então aqui vamos pensar, se fosse o tempo de 0 até 3 meses, vai seguir essa função. Depois 1 mês, vai seguir essa. Depois, os outros meses, vai seguir essa. Estou te dando um exemplo para você entender por que é uma função definida por mais de uma sentença. Outro exemplo típico, e que você vai viver no seu futuro, imposto de renda. Você tem várias regras, são funções. Se você ganha até 2.000, isento, uma regra, não paga. De 2.000 a 4.000, paga tanto. Então aí você tem uma função. Quanto mais você ganha, mais você paga. Depois de 4.000 a tanto, outra função. Você paga um pouco mais do que aquele que não ganha 2.000. Paga um pouco mais do que aquele que ganha de 2 a 4. São funções que vão se quebrando até o limite máximo.
E aqui, como eu disse, não tem teoria. Tem um jeito de apresentar uma função. Um exemplo, preste atenção que a tarefa vai estar dita nesses dois exemplos que eu vou citar. E vai ter 2 exercícios na tarefa, tá? Para a gente fazer. Perceba, considere a função como você está acostumado, f de x. Só que tem 2 leis. F de x é x se x é um número racional. E o f de x é 1 sobre x se x é um número irracional. Lembra que eu estava te falando do imposto de renda? Você paga nada se o teu salário é inferior a 2.000. Escreva aqui. Você paga tanto se o seu salário é de tanto a tanto. E de repente eu posso fazer um chavão maior. Para você ver que várias funções. Função definida por mais de uma sentença. E cada função dessa gera um gráfico, vamos pensar assim, se a gente está pensando em desenhar futuramente. Gente, problema aqui. O que é número racional? Alguém abre o microfone e fala para mim? Ou é fração, ou é número natural, ou é decimal, exato, raiz exata. Que pode ser isso, né? Pode ter uma razão, não é? Ó, Não seria todo número exceto irracionalidade? Aí você está falando pela negação. Veja bem, o que é um número racional? Eu gostei de alguém que falou assim, uma razão. É todo número que eu escrevo na forma A sobre B, só que não é só ser uma razão. Tem uma necessidade. O de cima tem que pertencer aos inteiros, tem que ser um número inteiro, você não pode enviar raiz aí. É 1, 2, menos 1, menos 2, 0. E o de baixo também tem que ser inteiro, com aquela instrução tem que ser diferente de 0. Por quê? Jamais se divide por 0. Não existe divisão por 0. Então a concepção aqui é que é uma fração. E aí entra o que a Sofia falou lá. Poderia ser 1 sobre 2, inteiro sobre inteiro. Poderia ser 1 sobre 10. E aí você lembra que 1 sobre 10 é 0,1, número decimal. Poderia ser 1/3, que se eu fizer na forma decimal dá 0,333, surge as dízimas periódicas. Número que não vai ter fim, mas é racional. 1/3 gera essa dízima. E aí a gente chega à conclusão. Todo número que tiver uma dízima é racional. Por quê? O que é um número irracional agora? É todo número que a gente não consegue escrever nessa forma. E não é só isso. Todo número irracional não se escreve dessa forma e não conseguiria, se eu efetuar a conta, uma dízima periódica. Π é assim. Π é o quê? 3,141592 e aí vai embora. Por mais que eu busque uma dízima com 2 casas, com 3 casas, com 4, com 5, com 6, eu não consigo. Não tem dízima periódica. Assim também, número de raiz que não é exata, raiz de 2, raiz de 3, tudo isso é irracional. Certo? Então, número racional, número que eu consigo escrever na forma de fração. Inteiro sobre inteiro. Bom, beleza. E aí, ciente da função que rege o problema, função azul se o número é racional. Função vermelha se o número é irracional. Enzurrice.
Vai, falando em cor. 7/31. Azul ou vermelho? Azul. Azul é racional. F de 1. Azul. Azul é racional. 1 é 1/1. F de 3,14. Azul ou vermelho? Não, azul. Azul. Quem pôs vermelho, e isso foi o problema aqui, vocês têm mania de defender que π é quanto? 3,14. Só que isso é uma aproximação. 3,14, gente, é o número 314 dividido por 100. É racional. Ninguém pôs pontinhos aqui, ninguém descreveu π. Portanto, esse número é racional. Correto? Alguma dúvida, algum problema? Que às vezes vocês defendem que π é 3,14. Não. π não é 3,14, é aproximadamente 3,14, só que ele continua 15,92 e não daria para fechar aqui. Aqui ninguém pôs pontinhos e nem escreveu π. E agora, 24 sobre raiz de 2. Toma cuidado, hein? Quer dizer, você fala, é vermelho, porque tem raiz de 24 e raiz de 2. Vamos dar uma olhada? Primeiro, o que é 24? Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Correto? Então, se é raiz de 20 por 3, 1. Se é raiz quadrada de 24, isso é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Por que eu escrevi assim? Porque eu posso garantir que isso daqui vai sair da raiz. Porque está 2 ao quadrado, é 2 ao cubo que eu tenho aqui. Só que fica um 2 e um 3. Então isso aqui fica raiz de 24 igual a 2 que multiplica a raiz de 2 vezes 3. O número é raiz de 24 dividido por raiz de 2. Então eu vou pôr assim, ó. Vamos separar aqui já. Porque quando eu multiplico dois números numa única raiz, eu não posso separar aqui por raiz de 2 vezes raiz de 3. Quando está assim, eu posso juntar numa raiz só. Se está assim, eu posso separar. E tem um 2 aqui fora. Dividido por raiz de 2 aqui. Fiz essa frescura toda para poder cancelar. E dizer que então esse número é 2 raiz de 3 irracional. Correto? Dúvida? Problemas? Então agora vamos lá. Azul. F de x é o próprio x, se for racional. Então esse f do primeiro, o que seria? F de 7 sobre 31. É o próprio 7 sobre 31. É o próprio x. F de 1 é o próprio 1. F de 3,14. O próprio 3,14. Agora, e o f de 2 raiz de 3? Já vamos até por aqui. F de 2 raiz de 3. É 1 sobre x, portanto é 1 sobre 2 raiz de 3. Gente, agora, sem muita firula, ele pediu qual o maior elemento do conjunto. Isso daqui é uma fração inferior a 1. Aqui é 1, portanto 1 seria maior que isso. Só que aqui é 3,14, é muito maior que 1. E aqui é 1 sobre algo maior que 1. Oi? Só que não
pode deixar a raiz embaixo, aí não teria que fazer. Pode fazer, mas normal, se eu racionalizar, não é que não pode, é que aqui eu não quero a resposta, certo? Normal. Certo. Não poder, né, a gente fala assim, escrever 4/8. Se você me der essa resposta, e a resposta for meio, eu não posso, numa prova aberta, falar que você está errado. Esse número é igual a este, tanto é que a gente põe igual. Aqui também, a gente põe igual. O problema é que a gente tem que saber, porque em testes, muitas vezes, vai estar assim, não vai estar assim. Tá? Certinho? Agora, ó, veja bem, só estou procurando o maior. Isso daqui não vai ser maior que 3, que é raiz de 3 dividido por 6. O maior número procurado é este. O pega do exercício é quem falou que isso daqui era π. Aí inverteu. Aí ele não é maior. 1/3,14 não vai ser maior que 1. Certo? E ia ficar na dúvida, não é esse. E era um teste da UFMG. Certinho? Só para explicar e explanar o que é função definida por mais de uma sentença. O próximo também. Só que o próximo tem gráfico. E aí você começa a ver, né? Por que que... E agora, ó, preste atenção nessa malha. Também é um exemplo da aula. Não é exercício do teu caderno. Para você ver o que é uma função quando eu defino por duas sentenças. De repente, é que se poderia dizer assim, pelo que você estudou, é um pedaço de parábola. Só que ela foi somente nesse intervalo aqui, ó, de -3 até 3 desenvolvida, nesse intervalo. Porque a partir daqui, fechado em cima, aberto embaixo, teve uma retinha, um segmento de reta, uma função do primeiro grau, depois uma outra função. Então aqui nós teríamos 3 funções envolvidas. Uma parte do desenho é de segundo grau, uma parte do primeiro grau e uma terceira e última parte, uma função constante. Só que ele não quer que você fique achando as funções aqui. Poderia ser um exercício. O que eu devo ver aqui é a interpretação gráfica, gente. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função f. De -3 a 8, domínio, pode ver, ó, iniciou em -3, terminou em 8, domínio, valores de x dessa função, ponto inicial, ponto final. Em -2 a 7, que seria aí o contradomínio, que seria nossa imagem dessa função. Tudo que eu usei de y. De -2, ponto mínimo, 7, ponto máximo. No qual os pontos pretos destacados são pontos em que o gráfico passa sobre os cruzamentos das malhas. Então, cruzou na malha aqui, 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 aqui. E aqui também, mas está abertinho. Certo? Seja cá a imagem do -3, a imagem somado à imagem do -1, somado à imagem do 3, tirando a imagem do 4, somando a imagem do 5. O valor de x para o qual f de x é k é. Depois eu tenho que voltar na pergunta. Primeiro vamos achar k. É a imagem do -3, somado à imagem do -1, somado à imagem do 3, tirando a imagem do 4, somando a imagem do 5. Gente, aqui não é conta, não é substituir, é você visualizar.
Preste atenção, é coisa fácil, mas tem que visualizar. Quem quer cá? Qual a imagem do menos 3? Menos 3 não está aqui? Qual a imagem do gráfico no menos 3? Poderia me responder? Alguém? Menos 2? Menos Ah, 2. menos 3. Imagem do menos 3 é quanto? Imagem é y. Menos 2. Qual a imagem do menos 1? 3. 3. Qual a imagem do 3? Cuidado aqui, hein? O que você diria para mim? 7. 7. Por que não é 6? Aqui não está aberto? Então, não vale aqui. Aberto é vazio. Se pegou a imagem, pegou lá em cima. 7. Imagem do 4. 4. O próprio 4 aqui. Imagem do 5. 2. 2. Portanto, K seria 1, 8, tiro 4, 4, mais 2, 6. Só que a pergunta não foi K. A pergunta foi, qual o X que f de x é K que a gente achou 6? Quem é o X que tem imagem 6? Imagem 6 não é aqui? Quem é o X que tem imagem 6? A imagem é 6 quando o X é 1. Certinho? Perceba exercícios bonitos, cai em Enem isso, observação, só muda aqui o contexto, história, fala não sei o quê, manda você analisar um gráfico, visualizar. Tá? E agora, ó, duas definições. Como eu disse, não se preocupe com isso. Inclusive, o livro traz um exercício só e, basicamente, eu nem vou mexer nele. Que é só para você ver se é par ou ímpar. E a grande maioria das funções não são pares, não são ímpares. Gente, vamos lá. Entenda vocês o seguinte, aqui começa o lado frio da matemática, por isso que a gente fala assim, não cai muito, mas aquele negócio, você lembra, de repente uma questão pode aparecer. Função par não tem nada a ver com número par e ímpar, inclusive aquela frescura, né, que a gente fala quando é criança, se o número não é par, é ímpar. Mentira, isso só vale no conjunto dos inteiros, porque meio, 1/3, ninguém classifica em par ou ímpar. Agora, número inteiro, 2, 4, 6, é par. 1, 3, 5 é ímpar. 0 é par. Né? Agora, meio. O que é meio? Não sei. E a gente já está mexendo no campo real faz tempo, então não tem nada a ver com número par. Olha bem como a matemática começa a ser fria com vocês. Toda função onde para todo x pertencente ao seu domínio tem-se. Essa é a definição de par que vem agora. F de x é igual a f de menos x. O que eu estou dizendo aqui? É isso daí a definição, gente. Matemática é fria, só que você tem que interpretar. Você tem imagens iguais para x, opostos. Ou seja, naqueles gráficozinhos que a gente está acostumado a brincar, se aqui você tem A, se aqui você tem menos A, valores opostos no domínio, eles vão ter a mesma imagem.
A imagem do 1 é igual à imagem do menos 1. A imagem do 2 é igual à imagem do menos 2. A imagem do 10 é igual à imagem do menos 10. Isso é uma função chamada par na matemática. Tá? Função par. Você vai na definição, é isso daqui. Só que você tem que parar e interpretar o que eu estou falando. Se os x são opostos, tem a mesma imagem. Exemplo. A função par é essa. X² menos 4. Se quisesse só x², porque aí você pensa na lógica. Todo número ao quadrado é positivo. Se eu pôr 2 lá, 2 ao quadrado dá 4. Se eu pôr menos 2 lá, menos 2 ao quadrado dá 4. Assim vai ser com 3 e com menos 3. Só que aqui eu completei com qualquer valor numérico. Posso somar ou subtrair de x², qualquer coisa. Vai dar uma função par. Exemplo. F de 2 igual a f de menos 2. F de x igual a f de menos x. Se eu fizer aqui, 2 ao quadrado menos 4 dá 0. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. F de 1 igual a f de menos 1. Ambos têm imagem menos 3. F de 0 é menos 4. E aí, ó, se você for pensar agora que você já estudou função de segundo grau, é uma função parábola, boca para cima, porque o A é positivo, corta nas raízes, que são menos 2 e mais 2, corta o eixo y no termo independente, menos 4. Uf. O que você pode dizer de uma função par? O gráfico é sempre simétrico ao eixo das ordenadas eixo y. Quando a gente fala simetria, aquele negócio de oposição, parece que são iguais, mas na realidade são opostos. Se eu fechar e dobrar aqui, vai encaixar perfeitamente aqui. E o eixo y vai ser meu traço divisor. Uma simetria perfeita em relação ao eixo y. Então aí dá para você identificar várias funções através de gráficos que são pares. Uma delas, por exemplo, poderia ser isso daqui. Ó. Se eu fizer um desenho assim, para ser par, nós teríamos que ter outro desenho assim, simétrico. Fazer, lógico, bonitinho, perfeito, né? Não é à toa. Porque aí, ó, se aqui o x vale A, aqui é menos A. A mesma imagem, ambas imagens iguais a 0. Aqui é o outro valor, tem o mesmo valor aqui. A mesma imagem. Aqui B, aqui menos B. E aí vai. Sempre conformando por causa disso. Isso é uma função par. E o que é uma função ímpar? Também aí a definição matemática. Seca e dura. Uma linha. Chama-se função ímpar toda função onde f de menos x é igual a menos f de x. Um monte de sinal. Só que o que eu estou querendo dizer aqui em outras palavras, se os x são opostos, as imagens também serão opostas. Ou seja, diferente da função par, se aqui você tem A e aqui menos A no seu domínio, a função par, os valores opostos tinham a mesma imagem. Função ímpar, se a imagem de A é B, a imagem de menos A é menos B. São valores diferentes, mas também seriam valores opostos. As imagens são opostas quando os x são opostos. Nessas condições, a função é ímpar. Gente, aí eu sou claro e digo, a grande maioria das funções não tem nada a ver com par nem ímpar. Não fica pensando que se uma função é par, ela é ímpar. Não é par, ela é ímpar, ou vice-versa. Tá?
Aqui é aquele negócio, é cantinho de pensar assim, rodapé de livro. Você pega lá uma questão do ITA, tá lá, função par. Ixi, você não sabe, não dá nem para iniciar o exercício. Mas a definição é essa. E aí, um exemplo de função ímpar. 2x. Função estudada, reta. Mas não é que toda reta é ímpar. Essa é. Tá? F de 2, 2 vezes 2, 4. F de menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Perceba, x opostos, imagens opostas. F de 1 deu 2. F de menos 1, menos 2. F de 0, 0. O gráfico da função já é estudado uma reta. E essa reta gera o que a gente chama de uma função ímpar. O gráfico é simétrico em relação à origem. Simetria agora em relação à origem. Marco 0, 0. O que acontece aqui é o que acontece aqui. Virando em relação à origem. Detalhe, a gente fica pensando só a reta. Não, poderia ser, por exemplo, uma função assim que você vai estudar depois, mais para frente. Isso é uma função ímpar. Futuramente você vai falar assim, função seno. Essa é ímpar. Porque, ó, se aqui, por exemplo, é um valor A, tem uma imagem aqui em cima B. O valor menos A aqui tem a imagem menos B aqui embaixo. Só que isso daqui, como eu disse, para nós agora, é mais para não falar assim, o Shigeru não falou. Tá aqui, nem exercício no livro tem disso daí, a não ser um. Bobinho, que é para você ver se ela é ímpar ou par, ficar substituindo o valor e ver se está acontecendo o que a condição diz. Certo? Não é coisa para se preocupar. Agora sim, gente. Livro de vocês na mão. Tarefa. Exercício 1 da página 64, eu vou fazer o 2. É idêntico, só muda a expressão, claro. E exercício 2 da página 68, aprofundando lá outra parte dos exercícios, ok? Gente, depois só à tarde que eu vou mandar o roteiro de estudo, por isso quem quiser fazer já anota aí. Que tem que baixar a gravação, tudo mais. Demora um tempo aí. E o 2 é exercício, como a gente fala assim, né? Função definida por mais de uma expressão. Então aí, ó, item A, e de valores e te dei a expressão. Primeiro exercício idêntico, só muda as expressões aqui. Então, olha bem, f de x é x menos 3, seria uma função do primeiro grau, se x é somente menor ou igual a 2. Função vermelha. E f de x é x ao quadrado sobre 4 menos x, se x é maior que 2. Então perceba, menor que 2 eu obedeço uma lei. Maior que 2 eu obedeço outra lei. O igual a 2 está aqui em cima. Determine os valores de 4 imagens aqui, a imagem do menos 3, a imagem do 0, a imagem do 2 e a imagem do 8. Só me ajuda aí, ó. Função vermelha, eu usaria onde? O primeiro, segundo, terceiro e quarto, em quais deles? Vai. Onde eu usaria a função vermelha? Segundo e no terceiro. Primeiro, segundo e terceiro, concorda? Sim. Todos são menores que 2 e aqui é exatamente igual a 2, função vermelha.
A única que eu usaria azul, f de 8 maior que 2. Fique atento a essas leis, comece a ler matematicamente. E agora vamos lá, o que é f de menos 3? Simplesmente, menos 3 menos 3, que vai dar menos 6. O que é f de 0? 0 menos 3, que vai dar menos 3. O que é f de 2? 2 menos 3, que vai dar menos 1. A única, né, que vai sair do prumo é f de 8. F de 8 já não é para ser usado aqui, e sim aqui. 8 ao quadrado dividido por 4 menos 8. 64 por 4 menos 8. Vai dar 1, 24, 16 menos 8. Vai dar 8. Tá aí. Item A. Item B. Construa o gráfico da função. Nossa, tão difícil, né? Por lá. Pus aqui um desenho, quadricula, faz bonitinha a tarefa também, viu? Né? Não manda aqueles garranchos que estão mandando, assim, vai tirar foto. Uma coisa bonita. Gente, vamos lá. Sendo sincero agora. Primeiro desenho, uma reta, você tem 3 pontos. Não precisava nem de 3. Bastariam 2. Por quê? O primeiro desenho não é uma reta. Gente, você sabe que a imagem do menos 3 é menos 6. Então, ó. 1, 2, 3, negativo. Menos 3. É menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A imagem do menos 3 é menos 6. A imagem do zero é menos 3. Se x é 0, a imagem é menos 3. E se x for 2, 1, 2, a imagem é menos 1. Olha como que tudo bate, ó. A imagem da função vermelha seria esse segmento de reta que continuaria para cá. Porque se x é menor que 2, campo negativo também é. Só que não continuaria para cá, porque para cá x é maior que 2. Então o desenho dessa função vale lá do menos infinito até aqui. 2. Função do primeiro grau. Desenho, trajetória de uma reta. Já a outra é o quê? Não é de segundo grau? Parábola. Boca para cima. A única coisa que você tem que é a imagem do 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O único ponto que você tem é este. Gente, se uma reta precisava de 2 pontos, parábola eu preciso de uma porrada. Pelo menos eu não posso me dar ao luxo de desenhar uma parábola, né, por um ponto. E eu já sei que ela é essa função. Então aqui vamos escrever a parábola aqui, f de x igual 1/4 de x quadrado, vou deixar assim, menos x. Parábola de boca para cima. Se cortasse o eixo y, cortaria no zero, não corta. Por quê? Só vale para x maior que 2. Certo?
Cortaria o eixo x aonde? Não são nas raízes? Então, ó, vamos achar as raízes. Já vou pôr x em evidência, tá? Fica 1/4 de x menos 1 igual a 0. Ou x é 0, ou x sobre 4 igual a 1, x igual a 4. Então, ó, cortaria no 4 e no 0. Só que a gente já sabe muito bem que essa parábola não funciona aqui, mas seria assim, vamos pensar, ó. Isso daqui é pensamento. Não é o desenho que eu tenho que fazer. Corta no 0. Corta no 4 e vai lá para o 8. Isso seria a parábola, boca para cima, cortando nas raízes e passando por esse único ponto que eu tinha, 8, 8. Agora eu preciso de mais um ponto, que é onde ele poderia iniciar. Não seria no x igual a 2, que só vale, ó, esse desenho aqui, ó, eu teria que apagar, não vale essa função. Só vale daqui para cá. Maior que 2. Mas a parábola seria essa, só que não teria valor aqui. Se fosse 2, qual que seria a imagem do 2 nessa função? 2 ao quadrado sobre 4 menos 8. Daria 4 sobre 4 menos 8. Daria 1 menos 8 menos 7. Se fosse 2, eu teria como imagem menos 7. Se fosse, não é. Se não é, deixa aberto aqui. Indicando, não pode ser 2, mas se fosse, a imagem seria menos 7. E aí eu poderia dizer, ó, que o meu desenho de parábola seria mais ou menos esse. Corta no 4, que é uma raiz. No 2, aberto, porque não pode ter imagem 7, mas um pouquinho maior que 2. Isso que você tem que começar a entender, não pensar só em número inteiro. É quase igual a menos 7. No 2 eu não posso, a função não permite igual. Porém, um pouquinho maior, 2,001. A minha imagem é quase menos 7. E aí ela vai subindo em forma de parábola. Então o desenho que eu teria que fazer seria isto, um segmento de reta, uma semi-reta, e isso, que seria aí quase uma semi-parábola. Certo? Gente, faço exercícios. Aula que vem a gente corrige o exercício e dá o que a gente pode chamar de importante do capítulo função composta, que eu vou parar 2 aulas aí. Gente, um abração, tudo de bom para vocês. Oi, Shigeru. Bom final de semana. Oi. Isso daí não cai não, né? Não, função do segundo Tchau, grau. Shigeru. Prova agora não. Ah, tá bom, tá bom. Certo? Tchau, tchau, gente.